Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente e as nossas convidadas e o nosso convidado. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa conversa. Eu estou muito contente, vou dizer até emocionada, pela presença da Glicéria, da Lucilene e do Aislan. Tem uma representação muito forte. Hoje a gente reunir vocês. Vazou um som aqui, mas eu já fechei. E dizer, então, que é muito importante, muito potente reunir vocês três, que estão em locais diferentes nesse momento, né? E também com trajetórias tão diferentes que a gente consegue ter uma ideia dessa diversidade indígena no Brasil, não somente em contexto de produção artística, mas das nossas existências e resistências, né? Todos são lutadores, são guerreiras e guerreiro, num cenário em que a gente está exposto aos mais diferentes tipos de violências e de exigências do ser indígena, e por isso o nome dessa mesa é Revoada, né? A gente vai e volta, às vezes tentando combater as tempestades, as ventanias, sozinhos ou em grupo. O importante é revoar, né? Então, eu começo essa mesa com muita gratidão e vou pedir para vocês mesmos se apresentarem. É uma conversa muito fluida, sem muitas convenções. Eu queria muito que nós pudéssemos ouvir todo mundo, né? Então, eu vou começar aqui com a Aislan, que está do meu lado esquerdo na tela. Aislan, conta um pouquinho de você para a gente. Então, eu sou a Aislan, sou do povo Pancararu, sou natural de Petrolândia, Pernambuco. Eu tenho essa ligação com o meu povo. Meus avós e minha família, eles vivem tanto na aldeia como na cidade, em Petrolândia, e eu tenho essa conexão muito forte. Atualmente eu moro em Brasília, estou cursando o 12º semestre de medicina, e estamos aí. Ando também experimentando um pouco da arte, né? E é isso. Lucilene, pode se apresentar para a gente? Bom dia a todos. Primeiro, todo mundo já sabe que meu nome é Lucilene. Quero agradecer a Naine pelo convite, primeiramente. E eu sou lá do povo de Roraima, Uapixana, da comunidade Canauani, e atualmente moro em Curitiba, vivo em Curitiba, no sul, né, do Brasil, e é isso. Sempre aí em contato, né, com o meu povo, agora, depois de muito tempo. Obrigada. Bom dia a todos, e gostaria também de agradecer a Naine, a Paula, que fez esse convite, né, de participar dessa revoada. Estou muito feliz. Eu sou Glicéria Tupinambá, moro na aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, sul da Bahia. Fico no território Tupinambá de Olivença, só que eu moro no pé da serra, na região cacaueira, diferente do pessoal do litoral. E é um prazer estar aqui nesse momento compartilhando nossos conhecimentos, né, nessa nossa arte, e conhecer os parentes, né? Aí você fica emocionada, né? Porque é importante cada dia mais a gente conhecer, atrelar outras pessoas, agregar, né? Nesse âmbito que é tão grande, tão vasto, né? E várias outras etnias, né? Então é importante e saber como os povos indígenas hoje ainda mantêm sua tradição, né? De deslocamento, ele não é fixo. As pessoas pensam que o povo indígena é fixo, né? E na verdade o território é livre, né? Não tem fronteira, não tem barreira, não tem cerca. E essa revoada tem que acontecer, né? Então, cada quem procura um lugar para se pousar, para se segurar, para passar essas tempestades, assim como a Naine falou, né? Para passar as estações e poder ter esse momento, né? Então, a gente está fazendo isso em cada lugar, em cada ponto. Hoje a gente está mostrando, né? Se conectando e tentando expressar
através desse diálogo de hoje, né, dessa arte. E eu fico muito feliz e agradeço a essa oportunidade. E vocês me controlem, porque eu falo demais. Eu sempre falo. Falar demais eu acho que é uma característica boa, né? Me disseram que a gente tem bastante tempo para falar, então vamos aproveitar. Eu queria fazer uma pergunta que é para vocês três, na realidade, né? Sobre essa conexão da arte com essa revoada e com vocês, né? Onde a arte se encaixa dentro desse ser indígena de vocês? Como é que vocês se veem enquanto artistas indígenas? O que vocês poderiam dizer para a gente dessa produção que vocês vêm fazendo? E aí pode começar, eu acho, quem quisesse. Né? Eu vou começar, então. Então, a arte, ela vem para mim, veio para mim assim como parte dessa conexão mesmo, né? De identitária mesmo, de me conectar, porque eu passei muito tempo, na realidade, saí de Petrolândia, fui para Brasília, estou muito fora assim de casa, mas não estou. E aí eu tinha que ter alguma coisa que me fortalecesse. Eu vi a necessidade de ter alguma... A arte, na realidade, ela serviu para fazer essa conexão e me fortalecer também, entendeu? Como indígena Pancararu, em meio à universidade, que a gente sabe muito bem como é. Então, eu vi ali na arte essa possibilidade de me expressar também, de falar quem eu sou, de onde eu vim, sabe? E é isso, assim, nesse sentido. Bem, para mim, aconteceu desde criança, né? Foi quando eu vivia na comunidade, e eu acompanhava muito a minha avó, que contava a história, né? Todas as histórias da mata, como vivíamos. Ali, desde criança, ela me contava histórias. É como se ela me preparasse, estivesse sempre me preparando para algo mais, né? E depois, assim, de tempo, eu descobri que ela realmente estava me preparando para a vida, né? Para eu passar isso adiante, né? E para mim, a revoada, ela, como o Krenak disse, nós somos vistos como pássaros coloridos, né? Somos todos povos lindos. Então, eu vejo isso. Então, a arte, ela entra na minha vida através dos conhecimentos, né? Dessa passagem de conhecimento, de compartilhar tudo isso. Eu fiquei, quando criança, há pouco tempo, até os 10 anos dentro da comunidade. Depois eu saí de lá, fui levada, né? E retornei 33 anos depois. Estavam assim tudo muito diferente, mas aquela essência toda que eu adquiri quando criança, ela permaneceu viva dentro de mim, né? A minha avó sempre esteve presente na minha vida, assim, diário, quase que diário, porque todos os dias eu sempre lembrava de alguma coisa. E isso, ela foi se tornando cada vez mais forte, mais presente, se faz presente, e é onde eu me caso e começo a passar para frente isso aí para os meus filhos, e vai se tornando cada vez, porque quanto para as pessoas, eles não compreendem, mas como você saiu, como a sua mãe te deu, como você foi levada hoje, e outras coisas, muitas outras coisas, né, que eu passei, né, até chegar aqui, que a história assim, é muito longa, muito tempo se passou, mas eu sempre conto para o meu filho conto para vocês aqui hoje, que geralmente quando eu estou doente, a minha avó vem me visitar e ela faz as curas, ela reza,
ela faz tudo aquilo que eu que fazia quando eu era criança, quando eu morava na comunidade. E para mim, isso não são sonhos, é uma mistura de sonhos com realidades. Eu chego a sentir, eu sinto a presença dela. Vocês compreendem isso. E, às vezes, ela se torna real na minha frente. Eu estando acordada mesmo, ela se faz presente. Então, e eu vejo que isso tudo eu tenho que continuar contando. Então, cada vez que eu tenho esse encontro com ela, eu escrevo, eu conto, as pessoas não compreendem, mas eu compreendo. Eu continuo contando. Então, a minha arte é através dessa história, dessa trajetória, essa minha revoada lá do norte do Brasil, do sul do Brasil, nós somos povos que estamos sempre migrando para um lado e para o outro, né? Precisamos dessa força. E hoje estamos aqui, né, nessa revoada de povos. É bonita, é muito linda, é emocionante. E aí a arte, então, isso aí não tem como fugir, nós não conseguimos fugir disso aí. Antes contavam a nossa história, hoje nós podemos fazer isso, aqui, ao vivo, qualquer canto. Somos livres, somos povos livres. Temos vozes, né, para gritar, para contar. Então, a arte está presente na minha vida faz tempo, muito tempo. Só que hoje eu consigo expressar, consigo expor, consigo escrever, consigo bordar, consigo contar tudo. E eu me sinto muito emocionada, a palavra. Eu disse que hoje eu não ia chorar, porque eu estou muito feliz. Eu me emociono bastante com a minha história. E eu quero falar sempre que nós temos o nosso lado triste, de luta, nós temos o nosso lado da sobrevivência, né, que nós temos que sobreviver, mas nós temos o nosso lado feliz também. Nós somos povos felizes, nós somos muito felizes. Eu sou muito feliz. E eu conto isso com muita empolgação, que eu sou feliz. E aí eu vejo a Glicéria falando, sorrindo, a gente vê o tamanho da felicidade, assim, é contagiante tudo isso, né? E é assim que a arte entrou na minha vida. Desde criança eu aprendi a costurar e eu passei a ensinar isso, o ofício da costura. E hoje, através desse ofício de costura, eu passo a minha arte através do bordado, dos bordados, contando a minha história. E é assim que eu vejo. Obrigada. Obrigada a você, Luciene. Nossa, é lindo, né? Célia. Obrigada. Então, a arte, eu acho que veio da minha mãe, eu acho que ela é a principal, porque eu acho que ela é um conjunto de teatro junto. Ela consegue narrar uma história, envolver todo mundo, e ela faz as vozes, as personagens, e assim chega a dar medo na gente, e volta do fogo. Minhas tias-avós, né? Elas vestiam umas saias e forrava, sentava no chão, e a gente chegava, como a gente era pequeno, a gente deitava nas barras da saia dela, e elas começavam a contar a história. E aí, no final, a gente estava todo mundo dormindo na barra da saia. E aí a gente foi crescendo também ouvindo história, né? E eu ainda mais em especial, porque meu avô, ele era o pajé da aldeia, ele tinha a responsabilidade de tomar conta de todo mundo, né? De dar cura, de orientar. E aí ele veio a falecer, e antes dele falecer, ele expressou um desejo para minha mãe, que era para dar o meu nome, dar o nome de Glicéria, a filha, que se ela tivesse uma menina, que era para dar o nome de Glicéria. E deixou umas missões para ela, né, falando.
E aí ele faleceu e eu não tinha nascido ainda. Aí quando ele morreu, logo depois, manhã engravidou e aí quando eu nasci era ela, vou dar o nome de Glicéria. E Glicéria era uma prima dele que foi comida pela onça, que foi tirada do território e levada para o aldeamento Nossa Senhora da Escada em Olivença. E ela fugiu, ela estava grávida. E aí ela teve um bebê e acabou fugindo de lá. E aí, entre o asteiro de uma roça de milho e a mata, a onça pegou ela e comeu. E aí ele ficou muito sentido nisso, né? Aí eu costumo dizer que eu sou o resto da onça. Só sobrou o nome Glicéria, aí pegaram e me deram. Aí eu dei o nome, né? O resto da onça. E aí meu primo, né, que era praticamente primo do meu avô, ele era um velho, né? E aí ele ficava eu cresci ouvindo a história do meu nome, parecendo assim, você tem uma missão, né? E ele então fazia questão todo dia que eu ia lá para ele me rezar, que a gente tinha muita preguiça também, né? Aí a gente ia para lá e ele rezava a gente. E aí ele fazia brincadeiras, rezava de brincadeira. Ele sabia que a gente não tinha nada, era somente para a gente ficar ocupando o tempo. E aí ele brincava com a gente, e a gente ia para lá o tempo todo, e ele contava a história do meu nome, enfatizava direto a história do meu nome. Com 12 anos ele faleceu. Aí eu me sentia tão sozinha, porque não tinha mais alguém que eu ia poder fugir de casa antes de manhã me dar uma peia, né? Para ir contar ou chorar, ou ele lá me rezar, então não ia ter mais aquela pessoa. E eu sempre fui tipo menina, eu nunca fui tão menina, né? Eu sempre fui para a mata caçar, eu sempre fui armar laço, eu fui armar arapuca, eu sempre fui assim mais de estar circulando de território. Esse aqui atrás de mim é um jereré. Aí, isso aí tem muita coisa comigo, né? Que aí o pessoal fazia muito jereré aqui, a gente ia pro rio estuquiar, né? Pegar peixe, camarão, assar em cima da pedra com a folha da patioba, fez gente com molho de pimenta, farinha. E lá no rio mesmo a gente pescava, lá mesmo a gente fazia a comida, lá mesmo nós comia, então a gente era incrível, né? Então aí tudo isso vem na minha formação. E hoje eu estou fazendo a licenciatura intercultural, que é do IFBA, aqui em Porto Seguro. E aí eu estou no setor, na questão, no curso, a gente determinou na questão de linguagem, e eu estava até falando na questão da revitalização da língua, mas tudo que me volta é para a arte, porque em 2015 eu mais Cris Pancararu, olha a ligação e Xandão, a gente fez o primeiro filme Voz das Mulheres Indígenas, né, que está no YouTube também. E aí vem o primeiro filme, e aí a gente vai divulgar, e acabou eu viajando, foi premiado esse filme no Cine Curumim, aí a gente passou no Cachoeira Doc, aí depois ele criou Asas, né, e foi para a França, e depois foi para a Mostra Ameríndia em Portugal. Então eu falei, como eu me descobri assim, eu já estava no meio, né, assim, né, cineasta, me sentindo a cineasta. Aí, viajando, aí volto. E aí, nessa viagem que eu fui para a França, antes disso, em 2007 para 2007, eu recebi um curso da professora Patrícia Naval, falando um pouco da antropologia, história, e me apresentou uma imagem do manto tupinambá, que é da Dinamarca, e o qual a parente da gente lá em Olivença, dona Anivalda, a mãe da cacique Valdelice, viu o manto pessoalmente quando veio para o Brasil, nos 500 anos do Brasil. E eu não vi, né? Não conhecia. E aí ela trouxe uma foto. Aí, eu já tinha vontade de fazer o manto. Aí eu fiz o primeiro esboço. A gente construiu o primeiro manto. E aí enrabou os gansos, enrabou os patos, pegamos esses patos, tiramos as penas e colocamos. E aí, depois que não, o manto estava pronto, aí o João Pacheco vai e faz um convite para a gente poder expor esse manto na primeira exposição dos primeiros brasileiros. E aí a gente, com autorização dos Encantados, a gente deixou. Então está lá hoje no museu esse manto, né? Teve a queimada, né, do museu, mas o manto tinha viajado, tinha ido para uma exposição, e quando voltou agora ele está lá, né? Tá. Isso foi muito bom. E aí com isso teve um amadurecimento. Eu viajei, conheci, tive acesso a outro manto, que é o manto lá da reserva Quebra-Ali, na França. E aí eu vi o manto de perto, então foi emocionante, assim, porque o manto tinha um recado para mim. Então,
com as vivências que eu tinha, com o olhar, com as histórias, né, que eu vivi. O pessoal pensa que o objeto não traz memória, né, mas aquele objeto tinha uma memória e tinha um recado para mim. Aí eu ouvi o recado dele, e aí fui entendendo, fui vendo a textura, o tecer. Então, aí eu acho que a arte se funde em mim, é aquela coisa, né? E aí eu voltei, já estou entrando na história, mas isso vai dizer que a arte, né? É a arte de falar. E aí, e com isso, eu vou me descobrindo, eu vou vendo, e aí no final não está em mim, vai estar no meu filho, Ori, que quer que eu conte para ele a história dos mantos Tupinambá. Então, é uma coisa, não dá para definir o que é uma arte indígena, o que é ser, como a gente está na arte, a arte está na gente, e dizer como é que surge isso. Então, e como transmitir a arte, né? Então, a gente vai na história, vai nesse. E aí, hoje, estudando, aí eu falei, não, eu vou para a área da arte, eu vou seguir a cachoeira. Então, eu estou aqui para fazer uma exposição que vai ser, convidar vocês para assistir minha exposição, né? Vai ter uma exposição em Brasília, que vai ser no Funarte, 16 de setembro, a partir, né? E vai ser itinerante, que vai também acontecer em Porto Seguro, na Casa da Leia, Deus permitir, né? Os Encantados. E aí vai ter essa exposição do terceiro manto, né? Produzido por mim. E vai ter também os desenhos de Gustavo, que Gustavo também foi envolvido nessa trama da arte e dessa revoada, né? Então, a gente nessa revoada vai agregando, né? Vai trazendo mais um pássaro, né? Mais uma, para fazer o voo mais bonito, perfeito, né? Então, a gente vai se agregando. E é um prazer, assim, eu conheci outros espaços, né? Conheci o trabalho de Nilson Baniwa, conheci o trabalho de Gustavo Apixana, então, e o trabalho de outros e outras indígenas, como Israel Machacali e Sueli. Então, o trabalho de Xandão, né, que ele desenvolve, e a esposa dele, Guarani, que tem um trabalho belíssimo. Então, quando a gente vai vendo, vai se vendo as amostras que estão surgindo, né? E a gente está envolvido nesse mundo da arte. Então, eu me descobri nesse meio, né? Aí, quando eu olho assim, pô, Célio, você é um artista. Aí eu falei, vamos enraizar isso, né? E aí agora Zaine, ele chega para essa teia e fala assim, vamos falar de uma revoada. Então, é essa agregação, né? Eu acho que isso é a arte indígena. Desculpa o falatório, né, para chegar nesse finalmente. Nossa, são tantas informações e tantas coisas a serem ditas, né, que a gente até quer ficar só ouvindo, sem fazer essa interrupção. E eu vou dizer a vocês que estão acompanhando no chat que vocês também podem nos mandar algumas perguntas e a gente repassa aqui para os nossos convidados. E eu acho que o que vocês nos trouxeram agora é tão importante, porque nós temos tantos artistas que a gente ainda não conhece, né? E essa questão que a gente nunca sabe quando a arte começou para a gente, ou a gente começou na arte, tem tudo a ver, né, com esse aspecto de ser indígena. E aqui no evento nós temos muitas obras que eu acho que são pessoas que estão vindo a público agora, e eu fico muito feliz da gente poder estar fazendo essa conversa, porque a gente consegue agregar muitas pessoas nessa revoada, né? E aí eu queria falar com a Islan, um pouquinho sobre o que você tem feito, o que você trouxe. Você está, né, também com uma composição, você fez recentemente uma exposição. Fala um pouquinho para a gente, Islanda, da tua produção, né? E agora, assim, em termos mesmo do que você tem colocado para as pessoas verem externamente, né? Não só o nosso contexto indígena, mas para esse público externo que está tão interessado na arte indígena. Seu microfone está desligado. Então, desde que iniciei o curso de medicina aqui na UNB, assim, foi um momento único, uma oportunidade muito legal. Era meu sonho, porque desde pequenininho eu acompanhava minha mãe quando ela ia ao médico, em outras capitais, no caso era Recife, que a gente saía do interior e acompanhava ela nessas consultas.
Essa foi uma das coisas que me ligou mais à medicina, de querer fazer medicina. Mas aí, quando eu consigo ser aprovado no vestibular e quando eu consigo entrar na universidade, é um choque totalmente, é um choque, né? É tudo totalmente diferente do que a gente às vezes imagina, né? Como estrutura mesmo, como relacionada a acolhimento, como em relação ao que é ser indígena nesses espaços, né? E aí eu tive eu tive que lidar com determinadas situações, né? De já chegar no curso e falarem para a gente que a gente não podia se assumir indígena, porque determinados professores iam perseguir, não pode, tal professor não pode saber que você é indígena, porque ele vai te perseguir, de escutar que a gente não deveria estar nesse espaço. Então, assim, é um choque muito doido que a gente passa dentro desse ambiente acadêmico, dentro desse ambiente que a gente coloca muito o sonho, né? Coloca esse poder da transformação, esse poder de acesso ao conhecimento, e às vezes a gente se frustra, né? Com esses espaços, que mesmo que tenha essa imagem de diversidade, de levantar todos esses pilares, esses pilares com relação à diversidade, nome das instituições, a gente percebe que esses pilares, eles ainda estão muito embranquecidos, né? São pilares que têm que ser trabalhados. E aí, durante o curso, eu fui levando, até que chegou um determinado ponto que foi a gente tem o ciclo básico, né, que é a parte mais teoria, que é a parte mais de pegar livrão, estudar muito e fazer muitas provas e horas na academia, e tem a parte do ciclo clínico, né, que é a que a gente vai estudar e tem mais contato com o paciente, e na prática também. E depois disso, a gente vai ter o estágio final, que é o estágio do internato no qual eu me encontro, que a gente já atende, já faz, tem essa parte prática mais objetiva, né? E aí, antes de entrar no internato, eu precisava falar muita coisa, entendeu? Eu precisava desabafar, eu precisava me entender, eu precisava falar, eu precisava colocar tudo aquilo para fora que me incomodava, eu precisava falar de alguns sentimentos. Então, eu vi na arte essa possibilidade, sabe? Porque também eu não sou porque, assim, devido a essa problemática, esse conflito de não pertencimento à estrutura da medicina, ao curso de medicina, eu me vi numa situação que eu vi a arte como um aliado, entendeu? Porque, assim, chega um ponto que a gente não quer fazer projetos, por exemplo, projetos PIBIC, né? Projetos de iniciação científica. Eu já não era tão fim, porque não tinha algumas coisas que me chamavam a atenção. A participação em outras coisas relacionadas à universidade também, dentro do âmbito da Faculdade de Medicina, também não me sentia, assim, querer fazer parte daquilo, porque, de alguma forma, aquilo não me fazia bem. Então, eu decidi que eu ia celebrar esse momento, esse final do curso, e ia fazer alguma coisa da minha forma ali. E aí eu trouxe a arte, comecei a pintar, porque eu realmente eu precisava de ter essa conexão mesmo com a Caatinga, né, que somos povos da Caatinga, do sertão. Então, a primeira obra que eu fiz foi uma obra que retrata o Mandacaru, né, representando tudo isso, essa saudade também por estar fora e passar vários perrengues aqui na cidade, em Brasília, onde eu estou. E aí começou esse processo, né? Esse processo de conexão, de um fluir assim que eu me deixei levar. E aí surgiu a primeira exposição, a Bapucoá, que eu meio que quis criar o ser indígena do sertão, com a pegada do sertão, entendeu? O indígena, eu quis quebrar um pouco essa coisa do indígena no âmbito hospitalar também, porque
eu me vi passar em determinadas situações e eu queria meio que transformar aquilo também, sabe? Então, foi mais ou menos isso, porque eu vejo que são espaços que, por exemplo, o HUB é um hospital de referência para atenção de saúde indígena, sabe? Só que você está nesse meio e você vê determinados comportamentos de profissionais, é muito constrangedor, sabe? Por exemplo, de ter alguma coisa relacionada a... Eu já vi gente falando, nossa, mas índio de iPhone, sabe? Tipo assim, não é índio. Índio com celular é, tipo assim, uma coisa meio tendenciosa ali a não querer, sabe, lidar de frente com essa realidade. Então, você tem que ir lá, conversar com as pessoas, falar sobre a diversidade cultural do país, falar sobre o seu povo, falar sobre o fenótipo, e às vezes esse ensinamento é muito desgastante, sabe? Não é fácil tipo, explicar para essas pessoas sobre essa diversidade. E também tem muita gente que não quer ouvir e não está interessado em entender a nossa existência, entendeu? E resistência nesses espaços. E aí eu vi a arte como aliada mesmo. Coloquei tudo para fora, desabafei, eu pintei algumas coisas relacionadas a sofrimento, no âmbito acadêmico também. Pintei algumas coisas relacionadas ao meu movimento de felicidade, de celebrar, entendeu? A minha origem, de qual povo eu sou. Então, eu queria colocar tudo isso, apesar de, assim, ser iniciante, não ter muita, assim, noção sobre arte, sobre como organizar a exposição, mas eu vi a arte naquele momento como minha voz. Agora eu vou conseguir falar, sabe? Tudo que eu tenho para falar. E aí e aí foi assim, e aí foi fluindo. Eu fui tendo feedback de algumas pessoas da comunidade, de algumas pessoas que mandaram um recado positivo para mim relacionado a isso, que falaram, nossa, que legal, você tem os traços, vocês têm uns traços bem pancararu, né? Assim, tipo assim, os parentes mandaram para mim. Você tem uma coisa assim, pancararu, e eu fiquei muito feliz, porque é um fluir assim que vem de dentro, sabe? E é nesse sentido. Aí, além dessa exposição que eu fiz no hospital universitário, abordando tudo isso, me colocando a cara, né, no ambiente hospitalar, sobre essas questões, sobre o ser eu, sobre não só levar a arte, mas levar essa coisa do desabafo, essa coisa do eu quero justiça também, não só vou embelezar e vai ser um entretenimento, mas eu também quero falar algumas coisas, sabe? Então, foi mais nesse sentido. Essa foi a primeira exposição que eu fiz, assim, Abapucuá, e depois eu fui me envolvendo mais e a gente começou a pandemia, né? Logo após a Abapucuá começou a pandemia, começou todo esse período conturbado para todo mundo no país e com mais intensidade para a gente, povos indígenas, né? E aí eu fui fazendo coisas em casa mesmo, para me manter também bem, né? Para me manter firme e forte diante disso. Aí eu comecei também a trabalhar outra questão que eu queria trazer meio que uma resposta para tudo isso que a gente está vivenciando, né? Aí surgiu a Chapaçonon, essa exposição que estava em cartaz Memorial aos Povos Indígenas, que eu queria trazer, que eu queria me apegar mais com a nossa cosmologia, com a nossa visão de mundo, e eu queria usar a, a, a nossa espiritualidade, a nossa forma de ver mundo como uma forma de curar, como uma forma de limpar esse período difícil que a gente está vivendo. Então, aí eu trabalhei mais um pouco também a esse meu desenvolver, esse fluir relacionado a essa busca de limpeza, a essa busca de tempos melhores, a essa busca de esperança. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu estou falando demais, mas, assim, é um pouco sobre isso, assim. Estou me acostumando a falar
em mídias sociais, em câmera, eu não sou muito adepto, mas é isso. Pode perguntar alguma coisa se alguém tiver alguma dúvida, para a gente discorrer mais um pouco. Desculpa. A gente sempre percebe, né, que os lugares querem moldar. E eu tenho percebido, durante todo esse tempo de conversa sobre arte indígena, que também parece que já está tendo uma tentativa, né, de moldurar isso dentro do que não é a arte indígena. E é muito importante a gente sempre estar esclarecendo, dizendo de onde vem, né? Mas eu queria pedir para a Célia falar um pouquinho para a gente, porque eu conheço muito a trajetória dela de luta, né, e de resistência, e agora ela vem, então, como uma grande artista, e você fala do manto. Eu queria que você deslocasse um pouquinho, Célia, como é que como é que estão, né, as lutas para vocês lá, e eu acho que a tua produção artística vai também trazer muito disso, né? Você vai conseguir, através da arte, falar com outro público que não é o nosso público que acompanha aí a militância, né? Sim, sim. Então, esse ano também, como o pessoal fala da pandemia, né? Eu falo da quarentena, né? De estar dentro da comunidade. Então, a gente... Porque a arte indígena, ela precisa de um tempo para ela, né? Precisa de um tempo, uma concentração da gente, um estado, né, de espírito muito, eu acho que elevado, né? E a gente tem uma luta muito tensa pelo território. Recentemente, agora, a gente está com uma reintegração de posse, né? E a gente tem uma luta muito grande para manter as lideranças vivas, né? Porque existe essa perseguição à liderança, né, do Brasil, muitos assassinatos de muitos outros lugares, né? E a gente ecoa o nosso grito, né? Mas fica no vácuo e a gente não tem, a gente tenta o máximo de usar os meios para poder divulgar, falar. E a arte vem como uma grande aliada, né? E a gente veio o manto, a feitura desse manto que eu fiz para o Cacique Babau para usar, ele ganhou um título de doutor honoris causa. E a universidade reconhece o conhecimento dos povos indígenas, reconhece na pessoa dele. E aí, para a gente, para o nosso país, e principalmente para o campo acadêmico, é muito importante esses títulos dados ao conhecimento, reconhecer o conhecimento indígena, né? É importante dentro desse espaço. E aí, quando eles chamam para fazer a colação de grau, para receber a cerimônia, né? Eles falam que vai confeccionar toda essa arte, toda a beca, tudo isso, em São Paulo, e aí eu vou sentar na mesa de negociação para ele usar o cocá, né? O mínimo cocá, né? Eles não queriam, ele queria que usasse o rabelo, tudo, aquela coisa toda. Aí o pessoal tentou negociar, aí Aguinaldo Pataxó ficou nessa negociação, aí veio falar comigo que ele não conseguiu, né? Eu falei, não tem problema. Nós faz um manto tupinambá, ele faz a colação de grau, a gente faz um corredor de nós, povos indígenas, trajado, e a gente veste ele com o manto. E vamos ver quem é que vai sair na foto. Se é ele lá na cerimônia com a beca, ou é ele com o manto. Qual é a foto que vai sair? Vamos ver quem é que fica bem na foto. Aí eles, pô, estou todo arrepiado, então você faz o manto? Eu falei, faço sim. E aí eu comecei essa busca, né, de pesquisar, de entender, e aí comecei a fazer o manto. Só que aí eu errei. Peguei, perguntei a Painho, mostrei a Painho com todo o conhecimento que eu tinha adquirido. Aí, Painho, você pega e faz a armação. Aí falou, isso aqui tem que ter a moldura. Aí eu fiz a moldura e tal. Aí peguei o cordão, estiquei o cordão. Aí meu filho ficou curioso. E eu procurei uma tesoura para cortar o cordão, eu tive que quebrar tudo na mão e amarrar, esticar esse cordão, tudo bonitinho. Aí eu fui dar aula, que sou professora também, aqui na Escola Tupinambá de Serra do Padeiro. Saí para a escola dar aula de noite, deixei ele dentro de casa. Ele tinha 3 aninhos. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, a linha que eu tinha esticado estava toda cortada. E aí eu falei... Aí ele estava dormindo, deixei no outro dia, Ori, quem foi que fez isso aqui? Ele, foi você? Ele, não, mamãe. Ori, mas só estava você aqui, não tinha outra pessoa.
foi você. Aí ele, não, mamãe, foi a tesoura. A tesoura falou comigo. Eu falei, foi, Ari, a tesoura falou com você como? Aí foi a tesoura que cortou, não foi eu, não. Aí eu falei, como, Ari, se a tesoura estava na sua mão, foi você que cortou. Aí começou aquele debate meu com ele, que ele tinha cortado. Aí eu falei, meu Deus do céu, parei, respirei, fiquei quieta. Aí não deixei, estiquei o cordão, não briguei com ele, não bati, só fiquei fazendo essa indagação, né? Aí depois eu falei, será que eu estou certa? Aí quando eu fui ver, eu estava errado e o menino estava certo. Ele fez certo cortar o cordão, porque a tesoura falou com ele, né? Ele conseguiu achar a tesoura, que eu não achei, estava bem escondida, e ele conseguiu achar a tesoura, foi lá e cortou o cordão, porque estava errada a forma como eu estava fazendo. Aí depois eu vou descobrir outras coisas, né? E descubro dentro da minha própria comunidade que tem pessoas que têm esses saberes, que produz esse gereré, tem uns pontos, né? E é o mesmo ponto do manto. E aí, quando pesquiso, né? Venho, trago, aí eu vou atrás da minha madrinha, né? Para poder ela me ensinar. Ela fala, não, veio na ideia. Se veio na ideia, veio na sua cabeça, então você tem condições de fazer. Aí eu falei, então eu vou fazer. Aí meti bronca, peguei, fiz. Aí fui fazendo, fiz a malha, aí depois eu estiquei, e aí vim botar as penas. Aí falei, e agora? Aí eu tinha pensado outras penas, né? Aí manhã foi, colheu essas penas. Aí o gavião deixou pena para mim na mata. Eu tinha sonhado. Aí eu falei com o meu irmão, olha, você vai ter que arranjar um gavião para mim, eu quero umas penas de gavião. Ele, que nada, mano, deixa o gavião precisa ir comer as galinhas, se alimentar, não sei o quê. Aí quando ele chega lá em cima da pedra, no pé da serra, em cima do lajedo, olha lá as penas, o gavião tinha deixado para mim. Aí ele foi, pegou essas penas, aqui, Célia, não precisou não, aí o gavião deixou para você. Aí pegou, me entregou essas penas, e aí eu vim montando o manto. Aí quando eu fui vendo ele estava com as cores da natureza, cores da terra. Ele veio aquele chamado, né? Então eu falei assim, não é simplesmente um manto, não é simplesmente uma arte, mas sim, ele é um instrumento de luta e de resistência. É o manto se tornando, vindo à vida, é o revivamento, né? E esse chamado. E aí, quando terminam ele, dá aquele choque, né? Porque ele ficou com as cores da natureza. Ele traz a força da terra. E aí ele vai ver muitas outras coisas. E aí a gente vai... Quando a gente utiliza isso e a gente faz esse olhar, né? E aí eu transmito para a professora Jurema, ela pediu para mim fazer um live, e aí apresentei o manto para ela, a forma e tal. E aí foi premiado, que eu estava com um projeto, né? E esse manto foi premiado com um outro céu. Esse outro céu vem de um poema também de Ailton Krenak, o título dele, né, vem essa exposição de um outro céu, e traz um mapa de conflito, está ligado à questão do conflito territorial também, e é falado através das artes. Esse trabalho está exposto no site, né, de Um Outro Céu, também está sendo exposto em uma outra plataforma internacional, que é uma ONG Onça. Então, ele está tendo essa outra visibilidade, né, ter outra divulgação. E se vocês quiserem acessar, né, tá no YouTube também, vocês podem puxar o link, ele está aberto, as pessoas acessar. Como tem outros artistas também, tem Arissana, Pataxó, tem outra menina, Tuxá. Então, tem indígena nesse espaço todinho desse mapa de conflito, elencando a questão do conflito do território, né? E a gente tem uma luta pelo território, que ainda não está demarcado, encontra-se na mão do ministro da Justiça, já foi judicializado, né? No STF, a gente ganhou de 10-0, e depende só da assinatura. Então, a gente também... o manto, o Tupinambá, eu também acabei nessa história desse ano passado, a publicação de um livro, né, que é Os Donos da Terra, que eu sou coautora, junto com Daniela Larcon e Vitor Flynn, que fez todo o desenho à mão, que é uma coisa maravilhosa, e ele trata também dessa questão do conflito territorial. Tem 7 histórias maravilhosas, tem um site também que está sendo divulgado, ele foi feito pela editora Elefante,
e está na exposição do Museu do Índio Nacional, do Museu Nacional, e que está online também aquela questão da visitação, né? E é muito interessante você conhecer. O manto, o outro primeiro manto está lá também, nessa exposição. Vocês podem estar vendo o link, né? E estar conhecendo também a história um pouco, né? Da trajetória Tupinambá, que é o que eu trago. E aí é muito importante, a arte vem para dar esse gás, né? Dar essa visibilidade. É um espaço que a gente não conhecia, não tinha acesso. A gente só tinha os outros meios de comunicação, e que os meios de comunicação na nossa região é muito... tem um lado, né? E o lado nunca é o nosso. Então, é um pouco disso que eu trago na minha fala do manto, e qualquer outra coisa, tiver a curiosidade de perguntar, estou aqui para a exposição, para estar respondendo. Nossa, eu tinha até algo mais para falar do manto, mas eu vou tentar me equilibrar aqui, porque senão eu não consigo conversar com todo mundo, e eu vou então na Lucilene. Lucilene, eu te conheci na Pinacoteca, né, junto dessa rede de artistas que vocês formaram aí, que foi um trabalho muito bonito. Mas anteriormente a isso, você vinha produzindo, eu queria saber um pouquinho dessa tua relação de produção, inclusive com o teu filho, né, que a gente conheceu ele antes e depois conheceu você e viu que tem aí uma potência de compartilhamento tua para ele, já que Glicélia trouxe muito firme, né, essa relação com o filho, com as crianças. Você podia contar um pouquinho para a gente esse processo? Sim, né? Como eu falei anteriormente, depois que eu casei, eu tive os filhos e comecei a contar da minha história para os dois. Eu tenho 2 filhos e passei para eles toda a minha trajetória até aqui. E quando eu retornei para a comunidade, 33 anos depois, eu levei meus filhos para conhecer, né, suas raízes. E o Gustavo tinha 10 anos, era uma criança, e eu mostrei para ele muitas coisas, contei, ele vivenciou, e passou mais algum tempo, voltamos, né, passou algum tempo, e ele começou a fazer muitas perguntas. Começou a perguntar tudo de novo, e eu comecei a contar tudo de novo isso para ele. E aí ele começou a fazer anotações, começou a desenhar, começou a praticar, né, também. E perguntava de novo, e eu ia falando. E depois de algum tempo, ele começou a colocar já nas telas, no papel, a escrever. Eu escrevia muitos textos, também escrevo até hoje, tem alguns textos que eu escrevo, e alguns até já publicados, juntamente com o Gustavo. Mas sempre a minha arte está na costura, sempre na costura. Depois eu tive um projeto com crianças, né, de 5 a 11 anos, para ensinar a costurar. Sempre fazia as oficinas, e acontecia assim através da costura mesmo. Que assim, eu tenho um ateliê, eu estou aqui no nosso ateliê, onde nós costuramos, pintamos, é aqui que eu estou nesse momento. O local chama Nosso Ateliê. E então, ouvindo a Glicélia falar de manto, assim, tivemos um trabalho muito lindo, que já fizemos até o Gustavo já expôs uma vez, um manto também. Nós temos alguns mantos, 2, assim, foram os 2 primeiros que nós fizemos, eu costurei, ele desenhou, todos os desenhos têm um significado, têm uma história, e nós aqui em Curitiba já fizemos exposição desses mantos também, os mantos são importantes também. Mas tudo através da costura mesmo. Fiz também, montei muito as artes do Gustavo, junto com esse manto, artes com 3 metros de comprimento, né, onde eu participei costurando mesmo também.
ajudando na costura. E com as crianças, antes de qualquer costura, eu ensino sobre fios. Vejo ali a Glicésia também falando sobre fios, da onde veio, da plantação do algodão. Eu sempre conto isso, porque é muito forte. Eu vivi muito isso com a minha avó, plantando algodão, colhendo algodão, limpando algodão, fiando, costurando, fazendo rede de pesca. Eu também faço, exponho também junto com o Gustavo. E antes não acontecia porque realmente eu não tinha voz, não tinha essa força. O meu filho teve que vir para ter esse apoio, para me dar essa força, para ir avante. Ele, como muito jovem, começou a me questionar o porquê que eu não falava, o porquê que eu não escrevia, porquê eu não publicava. É muita coisa, é muito lindo, é a minha história, a história do povo, dos nossos povos. E eu comecei a acordar para isso. Eu sempre contei que eu tive essa é uma violência, né? Você se manter calado porque você tem que ficar calado, você não pode falar, que nem o Wesley comentou. Você é indígena, você não pode falar, você tem que respeitar. Eu morei em muitas casas, então eu tinha que ficar quieta. Não, você não pertence aqui, você fica quieta. Então, a minha opinião nunca veio para fora, nunca foi dita, nunca foi ouvida, e levou todo esse tempo para chegar aqui. Sempre teve presente dentro de mim. As anotações que eu tinha eram poucas. As informações não tinha como chegar, não é como agora que nós estamos aqui. Eu sempre comento que para tentar encontrar um parente, mesmo a minha mãe, que eu saí 10 anos de lá, ia lá na Páginas Amarelas, quantas vezes fiquei lá tentando encontrar, e muitas vezes nunca achei nada, nunca achei ninguém, sempre soube onde estiveram, eles estavam. Sempre soube que, no entanto, quando eu tive essa possibilidade de retornar, eu fui direto ao local, porque eu sabia onde o povo estava. E hoje eu encontrei o caminho, né? Idas e vindas, e hoje nada me segura, né? Para eu ir e voltar. E assim, através dessa costura desses fios, né? Que eu conto para as crianças antes de começarem a costurar, eu conto a história do fio. E eu pratico isso até hoje. Onde eu vou, eu falo sobre tecido, eu conheço tecidos, tipos de tecidos. Então, isso tudo é muito importante. Não é só você simplesmente pegar o fio, costurar e pronto. Ele tem toda uma história por trás disso, né? Até eu tenho... eu até gostaria de ver um texto, né, que eu escrevi agora, recente, sobre o fio, e sobre a minha avó, quem está sempre presente na minha vida. Vocês podem achar estranho eu não falar da minha mãe, é que a minha convivência maior foi com a minha avó. Eu sempre a minha avó me chamava de companheirinha, de minha cunhantã, e assim a gente andava pela mata, ela me mostrando. Então, não é que a minha avó me criou, mas eu convivi muito na comunidade com ela, porque a minha mãe, ela foi uma das primeiras a se ausentar-se para a cidade, ir e vir. Então, é por isso que eu falo muito, é muito forte, é muito presente a minha avó. Então, antes disso, eu já
fiava, né, com a minha avó. Ela fazia as redes, eu acompanhava e aprendi. E como eu falei para você dos sonhos, né, de tudo mais, da presença, eu trouxe um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi um sonho que eu tive, né? E está dentro disso que nós estamos conversando. Então, eu escrevi assim: ela me visitou. Ela sentou na rede e começou a fiar. Fiava e olhava de novo. Anda, menina, anda logo, venha me ajudar. Eu abria o algodão ali mesmo. Abria, passava para ela, era normal fazer aquilo. Então ela perguntou: cadê o pé de algodão? Está lá. E o outro grandão? Está no quadro. Quadro? Como quadro? Eu botei ele no quadro. Então expliquei como fiz. Ela disse: você prendeu o pé de algodão. Agora ele parece uma queixada, ele vai morrer. Não, vovó, ele vai viver para sempre. Agora ele fala também. O quê? Daqui a pouco vai criar asas e voar. É bem isso, vovó. Preciso rezar para você, menina. Tu não está bem. Ela deixou o fio de lado, acendeu seu cigarro de palha e começou seu benzimento. E logo veio aquele cheiro forte, aquela nuvem de fumaça. E ali ela continuou na sua rede sentada, defumando a minha cabeça, os meus pés, as minhas mãos, meus olhos, a minha boca. Depois pôs as mãos na minha testa e desceu para o meu corpo e membros. Em seguida, assoprou em meus ouvidos e, me abençoando, disse: as árvores dão fruto, flores, e leite e madeira. O pé de algodão dá flores, cura e muito mais. Ele mata também. Os fios são alimento. Plante o algodão e leve com você. Você já entendeu o que deve ser feito. Pela manhã acordei e senti uma saudade e percebi que minha avó havia me visitado novamente. Eu estava me sentindo muito bem. Então, isso aí é real. Ele realmente acontece, assim, sempre. E é assim que essa arte está presente em mim. E é assim que eu costumo passar. E eu acho que através das crianças, é que a gente vai conseguir movimentar tudo isso. Você passa para a criança, a minha experiência é muito presente aqui, o Gustavo, né? Que eu passei desde criança isso para ele. Hoje ele mostra para o mundo a arte, né? A nossa história através dessa arte. Mas eu, sozinha, antes disso, eu fazia essa parte através da costura mesmo. E continuo fazendo hoje com os bordados. É isso. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Oi, gente. Eu abri para as pessoas que estão no chat, se quiserem conversar com a gente sobre algo específico do que foi dito, e foram ditas tantas coisas importantes, eu vou ler para vocês um pouquinho das manifestações aqui, tá? Tem muita gente agradecendo pela conversa, pela presença de vocês aqui, dizendo que é uma revoada linda. Também tem algumas manifestações sobre o manto, né? E do terceiro manto, talvez uma terceira onda, né? Que aponta para a memória e para o futuro. A revoada auxilia na visibilidade e com relação ao que o Aislan falou de não participar dos projetos institucionalizados, acadêmicos, né? E que eles acabam por vezes abafando nossas vozes, e aí surgem, então, duas perguntas. A Nayara pergunta a vocês três, qual a visão, enquanto artistas indígenas, em relação ao uso da matéria-prima de origem animal na confecção da arte? É uma pergunta para vocês três. Alguém gostaria de começar? Eu vou responder.
Eu vou responder. Vou te apresentar aqui, Luciene, o meu fuso. Vou começar, que está sendo encerado, né, o cordão está sendo encerado, né? Então, eu uso aqui. Esse aqui é para fazer o manto, terceiro manto. Então, ele é cerado com a cera da abelha, né? Então, devido à visita, eu tive propriedade sobre o manto. E, assim, a gente tem todo um cuidado, tem toda uma questão espiritual, não é fazer por fazer, né? Não é fazer nenhum comércio, né? Ela tem um porquê está surgindo, né? Tem uma ação, né, surgindo. Então, a gente tem uma relação com os animais, né? Então, desde quando o gavião, eu sonho com ele, que é necessário ter as penas dele no manto, porque o gavião ele tem uma virtude, né? Ele consegue voar bem alto, ele plana no ar e tem uma visão de foco, né? Ele mergulha e pega a presa, né? Só que aí também um outro sonho me falou que a gente não deve ficar só no ar planando, voando. Uma hora a gente tem que pousar, uma hora a gente tem que pisar no chão, na terra. E aí, se você estiver encurralado, como é que vai ficar? Aí falou, é necessário as penas dos pássaros terrestres. Aí ele me mostrou, né, que tem vários pássaros, né, que são terrestres aqui, desde a saracura, desde o lambu. Então, aí ele falou assim, é necessário. Aí, então, a gente utiliza da arapuca, a gente faz a armadilha, a gente pega a pena e a gente tira a pena que a gente precisa e solta o bichinho, né? Ele consegue, porque tem um período do ano, do mês, né, que as penas estão maduras. Eles perdem a pena, né? Você pode colher a pena. Então, ele não e eles precisam tirar essa pena para poder nascer uma outra nova. Então, tem que ser a troca, né? Existe a troca da pena. Então, não é necessário você sacrificar o animal, matar ele, para você adquirir as penas. Então, existe isso, né? E através dos mais velhos, a observação deles, e a gente vai adquirindo esse conhecimento. Com a feitura do manto, veio também à tona essa questão do furar a abelha, né? Que a gente furava muita abelha. A gente não tinha caramelo, doce, essas coisas, a gente tinha mel. Então, os mais velhos furavam a abelha, tiravam o mel, vinha aqueles favos de mel para dentro de casa, né? E a gente se deliciava, comia com farinha e tudo mais. Então, e a cera a gente utilizava para várias coisas, até para a saúde, né? Então, a gente utilizava não só para o cordão, para fazer a puxada para acender o fogo, né? Mas era necessário. Também veio a questão, não só, a gente não utiliza só o algodão, a gente utiliza a linha a folha do tucum. Então, o tucum para a gente é muito importante também, desde do caule dele, que a gente serve para fazer a agulha e as paletas, mas também a gente precisa da folha dela para tirar, para poder confeccionar a linha. E depois da linha confeccionada, fiada, a gente vai e insere com a cera da abelha, que é justamente para fortalecer e dar durabilidade. Então, ele vai ficar impermeável. Você molha e ele não vai ficar tão molhado, né? Ele enxuga rápido, então tem durabilidade. É por isso que os mantos duram até o tempo de hoje, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com essa questão do cuidado de como colher, o que colher, como é dado isso. Não é de qualquer jeito, né? Não é um comércio, não é essa questão predatória. Então, é um cuidado, e vem uma orientação por trás, né? Dos encantados, para como fazer isso e para que o objetivo. Eu não faço por fazer, né? Eu faço por conta de uma luta e de dar visibilidade o qual é necessário para que o povo precise ver que nós necessitamos do nosso território, os animais precisam desse espaço, a gente precisa da mata em pé, a gente precisa dos nascentes. Então, a gente precisa. E aí, o que acontece? Meus sobrinhos jovens, um grupo de jovens aqui, foram capacitados de como fazer as caixinhas, de como capturar a abelha e colocar em caixa. Então, a gente tem muita abelha aqui sem ferrão. E aí, meu pai sabe o nome de todas. Aí, eles foram aprender a textura do mel, aprender o nome das abelhas, aonde elas fazem a casa. E tem vários tipos de abelha, não é um só. Então, está sendo muito rico a retomada do manto, nesse revivamento do manto,
com os fazeres, porque aí vem a linguagem, vem a lembrança, vem a história, vem toda uma vivência, né? Não é simplesmente fazer, né? Então, a gente tem todo esse elo com a natureza. Tanto que ela deixa para a gente, ela se permite, não é uma coisa forçada, não é uma coisa de agredir, uma coisa de tomar, de invadir. Não existe esse conflito entre a gente e a natureza, né? A gente, na verdade, é umbigo, né? A gente é junto homogêneo, né? A gente sempre está ali somando, um defendendo o outro. Né? Ela cuida da gente e a gente cuida dela. Então, é um pouco isso que eu queria ressaltar e fico muito feliz, Luciene, de te conhecer. A Islã Pacararu, prazer te conhecer pessoalmente, né? E fico muito feliz de estar nesse espaço, Zaine, né? De estar se colocando e estar respondendo essa questão. Obrigada. Lucilene e a Islã gostariam de falar um pouquinho sobre essa utilização de matérias-primas oriundas dos animais para a confecção das obras? Olha, eu acho que é isso aí, a Glicéria já falou tudo. Nós não fazemos nada com os animais, o que não é permitido, né? Tudo que fazemos realmente é adquirido conhecimento primeiro com os antigos, né? O conhecimento mesmo, para depois praticar. Então, ela já disse tudo. Eu não tenho, assim, nada para contestar, nem para acrescentar. Tem uma pergunta específica para você, Lucilene, que é da Miguela, que ela primeiro diz que sua voz ressoa na história dela, né, de uma forma que ela compreende sua dor, e aí ela te pergunta como entrelaçar essas dores e amores em arte que possa pulsar com felicidade. Então, isso aí tudo vem lá de trás mesmo. Vem lá de trás de quando eu aprendi mesmo. Quando eu digo que a minha avó está presente na minha vida inteira, e é real mesmo. Eu aprendi a lidar com isso desde criança, quando eu saí da minha comunidade. Quando eu saí da comunidade, que eu fui para a cidade, eu tive que aprender a falar, a caminhar, a sentir. O que hoje eu digo que eu aprendi a escutar. Todo mundo ouve, mas não escuta. E eu aprendi a escutar. Minha avó dizia isso para mim, você tem que escutar. Escute o vento, ele fala com você. Escuta a folha que cai, que ele fala com você. E quando ela diz para você se escutar, você tem que aprender a calar. E eu aprendi a calar. Eu era calada mesmo. E eu aprendi a lidar com essa dor dessa forma. Hoje eu me sinto uma pessoa forte, regenerada, você sente, tá sentindo isso, estou compartilhando com você, mas as cicatrizes estão aí, né? Elas se regeneraram, mas a cicatriz existe sim. Eu digo para você que eu não posso viver só na minha cicatriz, eu tenho que ter a minha felicidade, eu aprendi a conviver com os dois. É por isso que eu estou aqui contando que nós, né, podemos sim lutar e podemos sorrir, e até lutamos sorrindo, todos os dias. Né? É isso. Tem mais uma perguntinha, tem duas na realidade. Uma pede para a Glicélia explicar quem são os encantados, e sobre as abelhas, o mundo vive em alerta pelo iminente sumiço delas, por conta de insumos venenos na agricultura. Você se dispõe a compartilhar esse conhecimento sobre as abelhas? É para mim responder agora ou vai fazer as perguntas para passar a pergunta para a Islã? Eu acho que é para você, né? A primeira e a segunda das abelhas. Tá.
responder. Falar dos encantados, gente, é bem complicado, né? Porque, assim, tem uma dimensão e um espaço de entendimento de cada pessoa, pela sua concepção, né? Conceber, né? Eu tenho, na minha reflexão, e pela cosmologia tupinambá, é que como a gente veio das árvores, né? Eu vou lá contar uma historinha curta, veja, eu gosto de falar, mas vou tentar dar uma resumida. Como a gente foi criatura, a gente foi esculpido. Ó, o primeiro artista que teve foi o velho, foi Deus, né? O nosso pai Tupã, que esculpiu das árvores das 5 irmãs. Eram 5 irmãs de cores distintas, diferentes, e são árvores, né? E aí eles foram pegar essas árvores e esculpiu a primeira humanidade. E deu o sopro da vida. Foi a primeira humanidade. E o sopro, ele é eterno. Então, não se destrói. Só que como a humanidade também se desenvolve, tem umas questões meio de egoísmo, né? Então, mais uma vez, decepcionou o Criador, e o Criador o destruiu. Mas salvando o pajé Irá, que é o pajé do mel, e aí ele colocou, e o pajé ficou muito triste, que deveria ser destruído junto com aquela criação. E aí, então, ele devolveu o pajé de novo para o seu local, e daquilo tudo devastado, ele foi lá, pediu de novo as árvores irmãs, e esculpiu de novo a mulher, para fazer companhia ao pajé, e daquele dia em diante seria repovoado toda a terra através deles, não através da mão do Criador, e o Criador sim, se afastou deles. Mas como o sopro era eterno e veio dele, então se tornou os nossos encantos, né? O encantado. Então foi feito pela mão do Criador, foi dado o sopro pela mão do Criador, então ele existe, né? E a gente cuidamos dele, porque estão em toda parte, está na natureza, está nas águas, está nas pedras, está na rocha. E as serras são os portais, os rios são os portais. E a gente tem essa conexão. E o lugar maior de conexão são os nossos sonhos. E as pessoas, para a gente, quando a gente morre, não vai para o inferno, não vai para o mármore do inferno, não vai para o purgatório, não vai não sei para onde. O pessoal arranjaram vários lugares para botar a pessoa. E nós, graças a Deus, que nós temos outra visão, que as pessoas não vão para esses lugares horríveis, né, que já basta a vida ser torturada. Então, a gente vai para o reino dos encantados, a gente vai ser acolhido nesses portais, né, no qual a gente se identificamos na natureza. E quando a gente entra na natureza, debaixo do Ori, a copa das árvores para a gente é o Ori, na língua indígena, que também era um povo indígena, que era o Ori, que vivia na margem do São Francisco, e que foi dizimado. Mas a gente existe a palavra, o Ori, que são das aves, tem as aves, que é a cobertura da casa. E aí, quando a gente entra dentro da mata, você se sente bem, você se respira melhor. Todas as dores, todos os achaques que tu tem no corpo melhora, porque você está em contato com a sua origem de criação, sua identidade. E quando você olha para as suas... Provo para você isso, porque assim, está nas suas digitais. Você corta uma árvore, serra uma árvore, você vai ver as linhas das árvores. É a mesma linha que você tem nos dedos, nas suas digitais. Sempre falo isso para as pessoas. E o barro, ele é limpo, ele é puro, ele não apodrece, ele não pega bicho, ele não negócio. E quando você queima o barro, ele pedrifica, ele solidifica, ele vira um vaso. Então, não tem como o ser humano vindo, na cosmologia tupinambá, não tem como o homem vindo barro. Porque senão, se fosse queimado, a gente tinha que ter um espaço bem amplo para poder guardar todas as nossas ancestrais. Porque seria todos queimados, porque para a gente ter perto da gente essas molduras, né? E como a gente queima uma árvore, ela se torna cinza. E se queimar um ser humano, vira cinza. Se deixar uma árvore lá apodrecer, ela vai pegar bicho, vai decompor e vai ficar o cerne. Se você botar um ser humano lá, ele vai entrar em decomposição. Então, eu acredito fiamente na cosmologia tupinambá, que nós viemos das árvores, fomos esculpidos das árvores, então a gente é parte da natureza, a gente vem da natureza, e essa é a nossa ligação maior. Então, e os encantados tá para nos orientar isso. E a gente pretende manter as árvores de pé. Então, é um pouco dessa cosmologia que a gente tem. E as abelhas, ela é fundamental para a gente, porque nossa cura, nossos remédios é fornecido através dela. E ela tem vários
no seu trabalho, né, tem várias coisas lá importantes para a nossa cura, para o nosso corpo, para a nossa vivência, para a agricultura. A gente tem mata aqui belíssima ainda, a gente tem o cacau, a gente não faz uso do agrotóxico. Então, a gente tem como manter as abelhas e os meninos, os jovens, né? Então, os mais velhos estão repassando esse conhecimento para eles, que é super magnífico, né? E o interessante é que esses dias, quando tinha um pé de árvore, né? E a abelha tinha feito uma casa em cima, bem no alto, então não dava para eles furar, né? Tirar o mel. Aí, o que aconteceu? O papamel foi lá, subiu. Eles estavam namorando essa colmeia, né, grande que dá na árvore. E aí ele foi lá tirar, que é a sanharó, o nome dessa abelha é a sanharó. Aí ele foi lá, o papamel foi lá, tirou a casa e tem uma pedra, a pedra do arapuá, que serve para remédio, né? E ela produz a pedra, essa abelha, ela produz uma pedra, a pedra do arapuá. E aí ele foi lá, o papamel foi lá, derrubou a casa, foi lá beber o mel todinho, só sobrou a pedra. E aí o menino foi lá, pegou essa pedra. Mãe, pega a pedra que serve para remédio, pode trazer, que é para fazer o remédio para combater o Covid. Aí o menino foi lá atrás e trouxe, aí foi seguindo que o rastro, né, que o papamel deixou, e tinha dado neles, tomado o mel todinho, mas aí sobrou ainda a pedra para a gente. Então, é muito gratificante, né, esse trabalho que é feito da arte e que vai revitalizando vários fazeres, né? Então, a gente fica muito feliz. E a gente, sim, compartilha, a gente sempre troca informações. Obrigada. Bom, gente, a gente está chegando ao final e eu estou muito feliz por essa nossa conversa. Satisfação enorme em receber vocês três, com 3 trajetórias, assim, que a gente ficaria dias conversando sobre vocês, sobre os povos de vocês e sobre tudo que a gente pode entrelaçar aqui, né? As pessoas no chat também, muito agradecidas pelas palavras de todos e todas e todos. E então eu vou pedir para vocês deixarem uma última consideração dessa revoada bonita que todos nós estamos fazendo nesse momento. Eu vou começar pelo Aislan. Aislan, deixa a tua mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa participação nesse evento tão bonito, com tanta diversidade, com tanta gente com histórias e memórias, né? E eu queria deixar um recado aqui para as pessoas, no geral, valorizarem a nossa arte, valorizarem esse processo de resistência onde a gente se encontra, valorizarem essa fala, valorizarem esse saber e principalmente agora nesse mês de abril, né, que a gente sabe que aconteceram muitas coisas, né? E o recado que eu deixo é isso, né, de valorização mesmo das artes, não fazer grandes eventos ou chamar o indígena para só nesse mês ou nessa data em específica, tentando pegar só essa temática, mas sim em outros meses do ano. A gente também quer, das grandes instituições da arte, de museus e etc., que realmente se comprometam também com essa arte, levando em consideração toda essa trajetória da gente. E essas são minhas considerações, assim. Então, é mais esse recado, tá? Eu estou muito orgulhoso de ter participado da minha primeira live com vocês. Obrigado. Obrigada a você, Islan. Lucilene? Bem, para mim foi muito gratificante estar aqui. Estou muito feliz por ter sido convidada. Quero agradecer a você, Naine, que realmente você é uma pessoa inspiradora e para mim, que acompanho aí bastante. Mas o meu recado eu já dei, né? Vocês contem para as crianças. As crianças vão levar para frente o nosso saber, esse compartilhamento todo aí.
os estudantes, né, os pesquisadores, todo mundo, contem, falem. A gente, hoje eu estou aqui falando e contando, eu só conto mesmo, mas as pessoas têm que escutar, e tem muita gente que escuta, e quem escuta, continua contando, contem para as crianças principalmente, que elas vão levar isso muito longe. Esse é o meu recado. Obrigada. Obrigada a você, Lucilene. Espero que possamos fazer mais conversas, te ouvir e tudo mais que a gente puder registrar para ficar aí para um futuro muito próximo, né? Célia, vou encerrar contigo. Gente, muito obrigada por esse momento, por essa live, tá acolhendo a gente aqui. E eu queria, no encerramento, eu queria fazer um canto. Trouxe até meu ajudante, ele correu para lá, né? Mas a gente vai fazer um canto aqui para agradecer, né, as coisas, e a gente artista, e o indígena é um artista completo, viu, gente? Vou falar a vocês, desde de tudo, de música, canto, teatro, de arte, de pintura, ele é completo. O índio é uma coisa da natureza mesmo, foi feita mesmo pela mão do Criador, pra você ver que ele foi o melhor esculpidor, né? Esculpiu perfeitamente. Então, vamos cantar aqui. Não mate a cobra verde, não deixe ninguém matar, porque essa cobra verde é filha da cobra coral. E o arerê jiboia, quando vem beirando ao mar, venha ver como é tão lindo a filha da cobra coral. Venha ver como é tão lindo a filha da cobra coral. Obrigado. Então, cueca turreté a todos. Então é isso, a gente cuida e venham ver, né, nossas artes, venham ver nosso trabalho, convido vocês a conhecer um pouco nossos podcasts, nossos filmes, nossas artes, né, nos conhecer e defender. Você está defendendo o índio, você está defendendo a natureza, está defendendo a terra, está defendendo o planeta. Não é só defender por defender, mas defender porque acreditamos numa terra sem males. Obrigada. Bom, gente, eu que agradeço mais uma vez, Glicéria, Islan, Lucilene, a organização do evento, que me deu a oportunidade de fazer esses convites preciosos. Eu acho que esse momento aqui está registrado como um dos melhores momentos que a gente pode ter, né, e pode guardar nas nossas memórias. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.